O que seria essencial, então, e o que seria secundário? Essencial não tem discussão. Para nós, reformados, nós poderíamos começar, por exemplo, com os credos e confissões da igreja cristã histórica. Pega, por exemplo, o primeiro credo, que é aquele que está no Novo Testamento. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é essencial. Isso aqui não tem discussão. Se você não crê nisso, então você não é meu irmão. Então, está fora de cogitação isso aqui. Não está na mesa para ser discutido. Ou os itens do credo apostólico, que surge logo depois como sumário da fé ortodoxa no século II. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus, virá para julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, creio no perdão de pecados, na Santa Igreja Universal, na ressurreição dos mortos, no juízo final e na vida eterna. Eu disse bem resumido isso aí, depois você veja a versão mais exata disso aí, mas já seria um bom resumo de coisas que não dá para discutir. Isso é fundamental para o cristianismo. À medida que a igreja foi crescendo e se complicando com outras coisas, a reforma protestante, por exemplo, trouxe os 5 solas. Sola Escritura, somente a Escritura é nossa base de fé e prática, somente Cristo é o Salvador, somente a fé nos salva, somente a graça nos concede isso e a glória é somente a Deus. Então não tem discussão, esses 5 itens. Isso aqui não é secundário. Ou você pode tomar também as grandes confissões de fé que foram escritas no período da Reforma e que resumem bem o que a cristandade histórica tem acreditado através dos séculos e que, com clareza, elas delineiam aquilo que é inegociável e que nós não vamos colocar na mesa da negociação. Ou, se você quer uma coisa mais recente, com o surgimento do liberalismo teológico, no final do século passado, os cristãos conservadores, eles elaboraram 5 pontos que resumiam o que eles consideravam fundamentais para que uma pessoa fosse considerada cristã. Primeiro, a crença na inspiração, infalibilidade e inerrância da Bíblia. Segundo, a divindade de Cristo. Terceiro, o nascimento virginal de Cristo e todos os milagres da Bíblia. Quarto, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E quinto, que ele ressuscitou literalmente e fisicamente, que haverá de voltar. Então, esse é o tipo de coisa que não está em discussão. Você veja como é diferente sobre se eu posso comer carne de porco ou não. E outras questiúnculas que nós nos debatemos, e com frequência com relação ao culto. A Bíblia, ela traz princípios para o nosso culto, mas há circunstâncias do culto que não estão prescritas na Bíblia e que ficam à sabedoria da igreja fazer. Por exemplo, a Bíblia não diz que o culto tem que ser às 9 horas da manhã. Eu posso fazer às 10, posso fazer às 8, posso fazer às 4 da tarde. Não é verdade? A sabedoria manda que eu não faça às 5 da manhã, porque vai estar o pastor e a esposa. Quando muito. Né? A sabedoria manda que eu faça no horário que seja acessível para todas as pessoas, e assim por diante. Minha segunda palavra é para aqueles que estão aqui e que são militantes de causas indiferentes e secundárias. Há irmãos que elegem um assunto, um tópico que é secundário e fazem disso a razão da existência deles. E eles vivem numa cruzada de convencer os outros de que esse ponto secundário é essencial para a vida cristã. E aí entra em briga, discussão, faz publicação, vai para o Facebook, comenta, ataca isso, ataca aquilo, mas é uma verdadeira cruzada que é feita em cima de questões que não são essenciais. Se você é desse tipo, ouça meu apelo nessa noite. Meu apelo não, o apelo do apóstolo Paulo. Ouça o apelo do apóstolo Paulo em preservação da unidade, da harmonia e da comunhão da igreja. E, por último, para todos nós devíamos, de fato, pedir que Deus nos desse amor e compreensão entre nós no discernir estas coisas e viver em unidade, porque esse é o maior testemunho que a gente pode dar ao mundo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas se nós nos engalfinhamos, nos dividimos, brigamos em cima dessas questões que não têm relevância para a nossa salvação, o que é que o mundo vai dizer de nós? O que é que as pessoas vão dizer de nós?
Primeiro, esse texto ele nos ensina, logo de saída, que existem assuntos dentro do cristianismo que não são matéria de fé, que são questões secundárias, e sobre as quais os cristãos divergem. Por que eles divergem? Às vezes, o passado da pessoa, as suas experiências, a sua maneira de ver o mundo, a maneira como foi criada, o pano de fundo religioso. Há uma série de circunstâncias que influenciam a maneira como as pessoas fazem interpretações e como elas apercebem-se da realidade. Por isso, os cristãos divergem em determinados assuntos. Então, nós temos que estar preparados para isso. Eu sei que, às vezes, especialmente novos convertidos, eles ficam meio que escandalizados quando eles percebem que numa mesma igreja, às vezes, há diferenças de opinião em questões secundárias. Nós poderíamos aqui enumerar uma série de coisas. Praticamente não teve nenhuma mudança que aconteceu na igreja, ou para o bem ou para o mal, que não foi precedida por debate. Teve uma época, em que o órgão, quando trouxeram o órgão para dentro da igreja, foi uma briga, porque órgão era instrumento de boate, de festa do mundo. Órgão. Imagine quando trouxeram o primeiro violão. Bateria nem se fala. E a roupa dos pastores? Paletó e gravata, sim ou não? Teve uma época que o pastor tinha que pregar de peruca branca. Imagine, olhe para mim assim, eu com a peruca branca aqui. Ou o pastor Cláudio. Se viesse sem peruca, não pregava não. E briga feia entre os cristãos a respeito dessas questões. Então, há diferentes opiniões sobre questões secundárias dentro do cristianismo. Nós precisamos saber disso e nós precisamos aprender a conviver com irmãos e acolher os nossos irmãos em Cristo, não para discutir opinião e não para julgar ou condenar, se essas matérias elas são matéria de liberdade cristã e de consciência e não tem nada a ver com as grandes doutrinas do Evangelho. Segundo ponto aqui, que eu creio que esse texto quer nos ensinar, é que o relacionamento daqueles que pensam diferente nesses assuntos indiferentes, o relacionamento tem que ser guiado pela consciência de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. É a Ele que nós queremos agradar. É para Ele que nós comemos ou deixamos de comer. É para Ele que nós vivemos e é para Ele que nós haveremos de morrer. E é diante dEle que nós haveremos de prestar contas dos nossos atos e é diante dEle que nós estamos de pé ou caímos. A consciência do senhorio de Jesus nos unifica debaixo do seu trono, nos coloca juntos, unidos, debaixo da consciência do seu domínio sobre tudo e todos. Se nós focarmos no Senhor Jesus, nós poderemos conviver com as nossas diferenças. A terceira lição que eu queria tirar aqui nessa noite é que a atitude prática nessas áreas que Paulo recomenda para a igreja é do acolhimento sem reservas, sem discussão, sem desprezo ou julgamento. Isso não quer dizer que a gente não possa discutir sobre essas questões. Ainda hoje continua sendo motivo de debate para os cristãos a questão do sangue, sim ou não, pode ou não. Então, nada impede que a gente faça um fórum ou discussão, faça um grupo de debate, não no WhatsApp, que vai fechar rápido, mas qualquer outra maneira em que a gente possa sentar, escutar o outro, os argumentos do outro lado, tentar entender e, pelo menos, procurar compreender o pensamento do outro. Mas podemos fazer isso sem pular no pescoço do irmão que pensa diferente, com uma peixeira de 14 polegadas.